quero cumprimentar muito especialmente ao senhor Luiz Carlos Zancanella e ao Luiz Carlos Zancanella Júnior, agradecer. Mas não fosse só isso, e não fosse só o fato dela, no seu core business, naquilo que ela faz, ela ser uma empresa de excelência e ser uma das maiores do nosso país, e em 20 anos ter crescido o que cresceu e representar o que representa, para a empresa isso não era suficiente. E isso vem muito ao encontro daquilo que eu, como político, também defendo na visão de sociedade. O papel que a iniciativa privada tem quando ela se desenvolve e quando ela, ao se desenvolver, tem essa visão social. A SafeWeb faz, e faz com excelência e nos reforça esse exemplo. E nos dá um alento exatamente para nós que defendemos esse tipo de visão. É de uma empresa que sai do seu negócio e que se preocupa com a sociedade, se preocupa com o meio ambiente, se preocupa com a educação. Não precisaria estar fazendo necessariamente, mas ela reconhece o seu papel dentro da sociedade e executa esse papel. E a iniciativa privada vai lá e, uma vez mais, comprovando o que Pascal já havia dito e por não saber que era impossível, ele foi lá e fez, e vocês fizeram. E o bem que vocês têm causado ao meio ambiente e o bem que vocês têm causado a Porto Alegre é imensurável. Não se pode medir esse bem pelas quase 300 toneladas de lixo, de dejetos plásticos que foram poupados de ser despejados no nosso Guaíba ao longo desde 2016, março de 2016. Vocês tiveram a grandeza, a generosidade de ir além das fronteiras e dos limites físicos do empreendimento, da empresa de vocês, para fazer este bem que vocês têm feito. Parabéns à SafeWeb, muito obrigado pelo que a SafeWeb tem feito, muito obrigado pela sua presença, secretário Pogo, muito obrigado pela presença da Secretaria da Educação aqui conosco e que este exemplo também repercuta dentro das nossas escolas, porque eu tenho certeza, pai de um menino de 6 anos, que é ensinando da primeira infância lá, que os nossos jovens vão adquirir essa nova consciência que o nosso país precisa. Muito obrigado. Esse projeto ele foi abraçado pela cidade de Porto Alegre de um modo que nem nós esperávamos. Quando nós fizemos o projeto, era um projeto de coração para a cidade, um projeto que tinha o objetivo de ajudar a cidade de Porto Alegre, e é muito legal ver toda a repercussão que ele tem, tanto na Câmara quanto na Assembleia também. Todo mundo gostando muito, o porto-alegrense comprando a ideia e querendo que continue, e agora colocando força, colocando seu próprio esforço para que esse projeto continue, indo lá, visitando e entendendo como funciona a ecobarreira, né? Eu vou parafrasear aqui um cara que... eu vou parafrasear Martin Luther King aqui, que ele disse uma vez: I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho também. Um sonho de que o mundo possa, de que as pessoas do mundo possam coexistir com o meio ambiente. Hoje a gente não vê isso nas cidades. Eu tenho um sonho em que as pessoas entendam nesse mundo que plástico não é no rio, plástico é na reciclagem, gerando renda para quem vive de reciclagem. Eu tenho um sonho de um mundo em que a gente tem a responsabilidade de colaborar uns com os outros e colaborar todo mundo junto. A ecobarreira é uma ação isolada que a empresa fez. É uma ação isolada para resolver um problema, apenas um problema da cidade, que não é um problema só ambiental, ele também é um problema social, um problema educacional, um problema de infraestrutura pública. Ele é muito maior do que simplesmente o meio ambiente. É muito fácil a gente colocar a culpa do lixo que está no Arroio Dilúvio simplesmente na falta de educação das pessoas que colocam o lixo lá. É muito fácil a gente pensar assim. Mas a gente esquece que tem gente vivendo em situação subhumana na nascente do rio. Tem gente que não tem outro lugar aonde colocar o lixo senão dentro do rio, porque senão ninguém vai levar o lixo embora, e o rio, bem ou mal, faz isso.
Então, a gente precisa de um pouquinho mais de colaboração, de mais empatia e de mais humanidade. A Ecobarreira, ele é o meu primeiro passo em direção a esse sonho. E eu tenho certeza de que ainda tem muito, muito, muito por vir e talvez eu nunca veja esse sonho se tornar realidade, mas eu acredito. E podem ter certeza que a gente vai fazer muito mais. E agora, com a criação do Instituto SafeWeb, através das parcerias, a gente vai ampliar as ações da Ecobarreira para outros arroios, para outros locais que tenham o mesmo problema que a gente tem aqui, e também trabalhar na educação. Mas não só na educação ambiental, a gente tem que trabalhar na educação como um todo, a gente tem que trabalhar na educação das crianças. É elas quem fazem elas que vão fazer um mundo melhor daqui para frente. E a gente tem que ir todo mundo junto, porque ninguém consegue nada sozinho nessa vida. Somente todos nós, com colaboração, poderemos alcançar o nosso objetivo, seja eles quais forem. Como é que o senhor chama mais empresas a fazerem isso? Um exemplo que a SafeWeb está dando, né, é complementariedade, eu acho, e o papel da iniciativa privada, que é mais ágil. Até a gente se submeter à Lei 8666, fazer a licitação, muitas vezes pelo menor preço, que significa aquele velho ditado popular: quem paga barato paga duas vezes ou paga mal, ou que o barato sai caro, e é verdade. Então, acho que a empresa privada, com as suas parcerias, com a sua rede, com o seu relacionamento, com a sua clientela, tem condição de responder com mais agilidade, e especialmente aqui, que na verdade é uma doação que a empresa está fazendo à cidade. E como eu falei lá no momento da homenagem, a gente tem que agradecer e reconhecer muito isso. Eu uso a frase célebre que ele usou lá em Washington, né? Para dizer que eu também tenho um sonho, né? Temos sonhos diferentes, mas eu também tenho o sonho de ver o mundo colaborativo, um mundo onde todo mundo pode trabalhar junto, onde as pessoas jogam o lixo no local correto, onde todo mundo tem a consciência de que um lixo descartado de modo incorreto vai ter um impacto lá na frente. Um sonho de que as pessoas sejam educadas o suficiente para não jogar o lixo no arroio, né? Então, esse é o meu sonho, esse é o meu I Have a Dream. Parece que aquela garrafa que eu boto fora no meu lixo aqui, parece que ela desaparece, some e, não sei, sublima, né? Vira pó. Não é isso que acontece, né? As pessoas têm que ter consciência de que todas são hoje reflete lá na frente, né? Uma garrafa colocada no arroio dilúvio hoje, ela vai, se passar da Ecobarreira, ela vai ir para o Lago Guaíba, ela vai ir para o Lagoa dos Patos, ela vai sair lá em Rio Grande, vai para o Oceano Atlântico, vai para algum lugar. Vai crescer ainda mais aquela montanha de lixo que tem no meio do oceano e que ninguém sabe o que fazer com aquele negócio, né? Pode ser uma garrafa minha lá, pode ser uma garrafa tua lá, com certeza tem muitas garrafas de muita gente que está nos assistindo lá, que um dia foram colocadas de modo impróprio no rio, né? Mas é importante dizer, Orlandini, que muito além da falta de educação das pessoas está a falta de trabalho público, a falta de a questão, os problemas sociais também são parte disso. As pessoas que moram em situações subhumanas em volta do arroio dilúvio, tu não pode querer que elas tenham cuidado com o seu lixo se a sociedade não cuida delas, né? Elas vivem em um local absolutamente onde ninguém deveria morar, em casas que são absurdos quase, que pingam, que entram vento, casas de madeira, então casas quase dentro do arroio, né? Então a gente tem que voltar um pouquinho, olhar para o próprio umbigo, olhar para os problemas sociais, para as pessoas que estão ali dentro do arroio dilúvio e colocam o seu lixo ali por falta de opção, não por falta de educação. O lixo colocado aqui vai parar nos Estados Unidos, o lixo colocado nos Estados Unidos vai parar na África, vai parar na Ásia, vai parar lá no Japão. Demora? Demora, mas isso é outro problema. A gente tem que ter consciência de que tudo que a gente faz hoje tem
um reflexo no futuro e vai gerar problema para alguém. Se a gente não descartar corretamente, isso vai gerar problema para alguém. Dentro do Instituto, a gente tem exatamente esse objetivo, de trazer as pessoas e as empresas que têm vontade de ajudar, não porque vão necessariamente ganhar com nome ou vão ganhar alguma coisa, mas porque tem preocupação com o mundo, né? Com o mundo em que elas estão inseridas, né? Todo mundo tem responsabilidade em cima do mundo que está inserido. A gente tem que parar um pouquinho de olhar para o nosso umbigo e olhar para a nossa sociedade, olhar para o outro, trabalhar com um pouco mais de humanidade, um pouco mais de empatia. A gente tem que... e essas empresas que estão vindo até o Instituto SafeWeb, que estão fechando a parceria com a gente, elas estão preocupadas com isso, elas estão preocupadas em ajudar, em fazer a diferença. Então, para quem está aí do outro lado assistindo, eu convido todos, empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, todo mundo que quiser participar do Instituto, seja com trabalho, com alguma coisa que faça, com dinheiro, com recursos, não importa, a gente precisa de absolutamente toda a ajuda possível porque o problema é enorme e a gente não vai conseguir nada sozinho.